Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada de Mistérios. E eu mais uma vez recebo Márcia Cobeiro, que é parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e Norberto Gavioli, que é tecnólogo e pesquisador espírita. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Primeiramente, eu quero parabenizar, porque o sucesso da primeira temporada deu-se muito por conta da finesse de vocês dois e do respeito com que vocês debateram sobre todos os assuntos. Então, parabéns e muito obrigado. Agora, se vocês quiserem fazer alguma consideração sobre a primeira temporada, estejam à vontade. Eu, particularmente, gostei muito de debater com o Norberto, porque ele tem duas qualidades de pessoa inteligente. Ele sabe falar e sabe ouvir. E então, Norberto? Da mesma forma, é um prazer imenso retomarmos esse debate, em que pese a nossa divergência de opiniões, quem mais vai sair enriquecido de tudo isso são vocês, os nossos ouvintes. Muito obrigado. Vamos parar com a política e o bom mocismo agora. E vamos falar do tema de hoje, que é terapia de vidas passadas. Na primeira temporada, pedimos sempre que os nossos telespectadores, público, nos enviasse sugestões para que a gente pudesse fazer essa segunda temporada de acordo com a vontade do nosso público. E eis que a reencarnação foi um assunto recorrente, por isso voltamos com este assunto. Para começar, Norberto, é possível terapias de vida passada? É possível através do quê? De um rememorar daquilo que nós já fomos. É indicado nem sempre. Por quê? Porque se nós temos limitações naturais de lembrar o que fomos e o que fizemos, se nós vasculharmos esses arquivos deliberadamente, pode ser que nós encontremos surpresas que nós não estamos preparados para tê-las. E essas surpresas podem nos trazer grandes desequilíbrios. Tudo é sábio dentro da natureza. A criação divina tem os seus porquês. Um dos porquês é o esquecimento do passado, mas que, usando determinadas técnicas, pode-se chegar a vasculhar este arcabouço de conhecimento, de vivências, algumas vezes muito pesadas, outras extremamente felizes. Do ponto de vista científico, Márcia, seria possível a terapia de vidas passadas? Se eu sempre mantenho insistentemente a ideia de que o ser humano é uma unidade. Morre o homem, nasce o homem, cresce o homem, morre o homem, ressuscita o homem. É a unidade, corpo, alma, espírito, matéria. Evidentemente que a parapsicologia não aceita a hipótese reencarnacionista. Mas vale a pena aí citar que a terapia de vidas passadas começou só na década de 60, 70, nos Estados Unidos, com Morris Tenterson, qualquer coisa assim, agora eu estou confundindo um pouco sobre o nome dele. Então, uma coisa bem recente. Mas, de qualquer maneira, eu vou ficar mais do lado da ciência do que do lado da doutrina religiosa. A terapia de vidas passadas, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Os psicólogos acadêmicos, né, formados na faculdade, e não devem usá-la. Se forem denunciados, inclusive, eles podem ter o registro dele de psicólogos cassados. Ela é aceita como uma terapia alternativa. Então, vamos ver se fica bem claro a distinção. O psicólogo não pode usar. Se ele usar e for denunciado, ele é cassado. E aquele que faz terapia de vida passada, ele não pode vender ou anunciar esse produto como terapia alternativa e complementar, até que sim, que se aceita. Mas ele não pode se apresentar como psicólogo, sob pena de exercício ilegal da medicina. Os espíritas, eles fazem esse tipo de terapia, Norberto? Não são os espíritas que fazem.
Existe, como a Márcia falou, pessoas especializadas nisso. Então, todos os estudiosos da mente, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles se utilizam dessa técnica. E, se for aplicada com muito critério, porque, como já o dissemos, pode trazer desequilíbrios muito pesados. E só aproveitando um gancho da Márcia, que a gente sempre aproveita, né? Ela deixa assim uma iscazinha para a gente fisgar. Então, a Márcia falou que ela acredita na ciência. A terapia de vidas passadas é uma ciência muito recente. Como a Márcia propriamente disse, começou na década de 60. Então, é algo recente, que, ao seu tempo, toda a ciência, ou grande parte da ciência, vai aceitar. Da mesma forma que o nosso amigo Einstein foi altamente rechaçado com suas teorias. Inclusive, hoje, há contestadores das suas teorias. Então, a ciência avança, avança e avança. Então, se nós tivermos paciência e perseverança, tudo será desvendado dentro desse universo de Deus. Concretamente, com relação à terapia de vida passada, onde é usado concretamente como principal instrumento a hipnose, a maior dificuldade de comprovar isso no campo da ciência sempre vai ser aquela chamada vida pessoa, aquela citada, né, pessoa da vida anterior. Tem vestígios dela hoje? Documentos familiares, né, fotos. Se tem vestígios hoje, basta para explicar a telepatia e a hiperestesia. E se não deixou vestígios, na sessão da hipnose, fala-se de uma vida passada e descreve alguém que teria vivido, mas que não tem como provar a existência dessa pessoa, porque não tem evidências, não tem registros, não tem fotos, não tem familiares, não tem nada. Então, como provar que essa pessoa, de fato, existiu? Então, vai ser sempre a grande dificuldade, né, da terapia reencarnacionista de responder esta pergunta. Se deixou evidências hoje, não dá para negar a possibilidade de conhecimento telepático e hiperestésico da evidência que existe hoje. Se não deixou evidências, não tem como provar que não foi uma invencionice, uma história, uma fantasia. Márcia. Só antes de nós avançarmos, eu gostaria, mais uma vez, de aproveitar a oportunidade. A ciência só crê naquilo que ela constata e que é repetitivo. Não. Sim. Sim. O fenômeno tem que ser repetitivo com as mesmas características. A ciência, até hoje, desacredita Deus. Porque Deus nunca foi fotografado, nunca foi entrevistado, nunca se submeteu a um eletroencefalograma. E como que nós ficamos dentro disso? As restrições, já estou levando ao extremo. É o atacado, porque entre o branco e o preto existem todas as cores. Então, se nós entendermos o que é o branco e se nós entendermos o que é o preto, tudo que estiver nesse meio é aceitável. Então, a ciência um dia chegará. Eu sempre digo, Norberto, que cinza é preto desbotado e bege é branco sujo. É branco encardido. Isso. Então, você está limitando o conceito de ciência à ciência experimental, ao método experimental de laboratório. E existe no conhecimento, na ciência, muitos outros métodos de pesquisa. Sim, que mas são por os isso de que você observação, sim, querida, os por de isso dedução. que você tem a ciência experimental e a ciência teórica. Para você partir para o experimento, você precisa sair de uma teoria. Então, os cientistas experimentadores vão atrás de uma ideia totalmente abstrata, inventado por um indivíduo que pensou diferente da regra. Se eu penso diferente da regra, eu sou excluído. Eu não sou aceito pelos próprios indivíduos que criaram as regras. Mas as verdades são relativas, e o próprio Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês da parapsicologia
ignorarem os levantamentos científicos de cientistas cientistas renomados que constatam a veracidade, entre aspas, de relatos de vidas passadas, é a vossa verdade. Não sou eu que vou fazer com que vocês mudem de ideia assim, num clique. Mas vocês, ouvintes, vocês que estão nos acompanhando nesses debates, têm a oportunidade de ver uma nova versão a respeito das verdades relativas. Norberto. Então, o Espiritismo não é dono da verdade. Ele nos dá a ferramenta para que nós atinjamos a verdade sem preconceitos. Norberto, pelo que eu sei do Espiritismo, há uma justificativa que nem todos nós lembramos das vidas anteriores por alguma razão, algum motivo. E por que a espiritualidade, então, permitiria acessar essas informações com as terapias de vidas passadas? Não é uma contradição? Eu peço para você responder daqui a pouco. A gente já volta. Olá, estamos de volta com a segunda parte do nosso debate sobre terapias de vidas passadas. E no bloco anterior eu deixei uma questão para o Norberto sobre uma, poderíamos dizer assim, contradição. Não sei se isso cabe para esse caso, mas o Espiritismo diz que nós não acessamos, não lembramos de algumas informações das vidas anteriores porque não estamos preparados ou não podemos ter acesso a elas. E por que permitiria o acesso a essas informações durante essas terapias? Da mesma forma que nós não devemos matar ninguém. E as pessoas matam-se mutuamente. Existe o livre-arbítrio. Então existem algumas restrições no nosso processo reencarnatório para que no crescimento do embriãozinho, os pools neuronais que vão se formar sejam adequados para aquela vivência pré-estabelecida, para a sua missão durante aquela encarnação. Se determinados assuntos que seriam tremendamente traumáticos para esse indivíduo fossem revelados, seriam traumáticos. Então isso não é permitido. Para quê? Para facilitar a vida do indivíduo aqui. Há casos em que o indivíduo apresenta determinada fobia, determinada psicose a respeito de uma coisa. Ele tem um trauma sobre determinado assunto. Então, a ciência, baseada nas informações e complementada pelos estudos do Espiritismo, vai atrás da causa do problema. Então, determinados indivíduos têm condições de acessar, isso é permitido pelo plano espiritual, que assessoram o relembrar, eles vão intuindo o indivíduo a buscar os seus arquivos profundos. Então essa permissão é dada para que a resolução daquela terapia, a resolução daquele tratamento, seja benéfico para o indivíduo, desde que ele esteja preparado por isso. Mas como ele tem o livre-arbítrio, como ele vai procurar um terapeuta, entre parênteses, charlatão, vamos assim dizer, que quer faturar em cima do cliente, ele vai usar, o charlatão vai usar mecanismos, não que todos os terapeutas de vidas passadas sejam charlatães, não é isso. Eu estou dizendo que vai se usar de mecanismos para induzir o indivíduo a acessar esse arquivo. Só que as consequências podem ser tremendamente desagradáveis. Ele tem o livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio? O paciente, o clínico e os espíritos que estão assessorando aquele conjunto. Não nos esqueçamos que quanto mais evoluído é o espírito, menos ele interfere no nosso livre-arbítrio, para que nós sejamos responsáveis pelos nossos atos. Então pode ser que haja durante o processo terapêutico alguns espíritos que venham lá se divertir com o mecanismo, que querem ver que esse indivíduo, ao se revelar alguma coisa do passado dele, se torne tremendamente prejudicial, ou não. Então, se aquilo for benéfico para o indivíduo, está assessorado por espíritos do bem. Se aquilo for prejudicial para o indivíduo,
certamente está assessorado por espíritos que querem ver a desgraça daquele indivíduo. Márcia, o que está passando na sua mente nesse momento? Ai, as fobias. Que se a pessoa tem uma fobia e ela tem o livre-arbítrio de procurar um profissional que não seja charlatão, que faça terapia de vida passada, ela com o mesmo livre-arbítrio pode escolher um terapeuta existencial, pode escolher alguém da logoterapia, pode escolher alguém que siga a linha rogeriana e todas as outras, né, escolas que tem de psicologia e linhas de terapia. E o problema da queixa que a pessoa trouxe, que era a fobia, vai ser resolvido sem o risco de espíritos brincalhões, menos brincalhões, mais mal-humorados, menos mal-humorados, estarem interferindo num problema que ela tem, que já é angustiante o bastante por si, não precisa pôr outros seres aí no meio. E cientista, que ele me deu uma puxãozinha ali de orelha, né? Querendo pôr o cientista como alguém meio cético, que quer negar coisas com gostei de como ele frisou, o pré-conceito. Eu definiria o cientista, sim, hoje, em plena crise que o Brasil está passando, né? Que está todo mundo falando em economia, o cientista é aquela pessoa que tem diante da realidade uma postura muito econômica. Então, ele nunca nega o sobrenatural. Mas, quando ele está observando um fato que aconteceu aqui no nosso mundo, antes de levantar a hipótese do sobrenatural, tem que esgotar todas as possibilidades desse fenômeno não ter uma explicação dentro do nosso mundo, nas forças humanas, nas forças da natureza, nas forças naturais. Esgotou as possibilidades de explicação do nosso mundo, fica aberta a possibilidade de uma explicação sobrenatural. E o que me parece é que nas propostas, né, de terapia de vida passada, a primeira hipótese já é esta, não esgota as hipóteses, as hipóteses anteriores. Então, a ciência tem sempre essa proposta. Vamos começar pelo mais simples. Se para um resfriado basta hidratação e um pouquinho de repouso, para que eu vou dar logo uma caixa, né, de Avalox e mandar a pessoa tomar um antibiótico durante 10 dias? Então, para cada problema, uma solução. E nunca vamos começar pela mais grave, pela mais agressiva, pela que mais riscos tem, se o mais comum explica, se o mais comum resolve. Márcia, precisamos encerrar esse bloco, mas antes eu vou dar a oportunidade do Norberto fazer uma questão para você. Nesse processo de acesso, é muito difícil, efetivamente, verificar o que é imaginário, o que é real. Como que a ciência constata uma verdade? Essa questão é boa. A gente já volta. Estamos de volta com a terceira e última parte do mistério sobre terapias de vidas passadas. E no bloco anterior, o Norberto deixou uma questão muito boa para a Márcia. Qual que era, Norberto? Como que a ciência constata uma verdade? Márcia. Limitando dentro do tema que está sendo discutido agora, que é terapia de vida passada, então, qual é a técnica, a ferramenta dessa terapia reencarnacionista? É a hipnose. Como outras linhas de terapia usam a hipnose para fazer regressão na idade, regressão na memória. Então, como que o terapeuta que está ali vai saber se aquele relato, por exemplo, de um abuso na infância, é um fato real, é um medo, é uma fantasia? Então, o psicólogo, para tratar uma pessoa, ele tem que ter realmente esse compromisso de
trabalhar muito no processo terapêutico para saber se aquilo que o cliente dele está relatando em hipnose foi realmente um fato que pode ser comprovado ou se é uma fantasia. Isso dentro dessa mesma linha. Agora, se é uma fantasia ou se é um fato real, significativo dentro do processo terapêutico vai ser o quê? Isto está atrapalhando o ajuste da pessoa hoje. Perfeito. Agora, como que nós vamos saber? Está atrapalhando o ajuste da pessoa hoje. Então, tem que trabalhar. Se enquanto uma fantasia de abuso sexual ou se como um fato realmente acontecido, ou como fantasia, ou como fato real, está prejudicando o ajuste dessa pessoa hoje, no momento em que ela está vivendo. Vejam que coisa, então, coisa interessante. Então, vai ter que ser trabalhado esse momento. Isso, que seria um contrassenso e uma falta de caridade para com o paciente. Então, o indivíduo, o seu paciente, ele vai à sua clínica e ele se queixa de que ele tem um trauma sobre abuso sexual. E vocês, utilizando todas as técnicas disponíveis, constatam que aquilo é uma ilusão, que é uma imaginação da pessoa. E ela continua tendo esse problema. Você vai fazer o quê? Tuchar barbitúrico nela? Se utilizar a terapia de vidas passadas, e, evidentemente, como já dissemos no bloco anterior, muito bem assessorado pelo próprio clínico, pelos espíritos que estão responsáveis por aquilo. E se for a hora de aquilo vir com uma revelação, essa revelação pode ter ocorrido, ou esse abuso sexual pode ter ocorrido há 3 encarnações atrás, no ano de 816, em que esse indivíduo passou um período sem com que isso aflorasse, e agora, 2016, é chegado o tempo de ele resgatar isso. Se nós não aceitarmos, estou falando isso mesmo, não é dúvida não. Não, mas você equivocou-se 2 vezes. O problema para o indivíduo é real. Ele pode ter uma causa imaginativa ou imaginatória, ou imaginação, lá sei o termo que você vai usar adequadamente, só que ele vivencia esse problema. E esse problema não é presente, não é nessa encarnação, é de encarnações anteriores. Então, o acesso a essa informação, se ele estiver preparado, vai ser benéfico para ele trabalhar esse estupro que houve no ano de 816. Norberto, senão vai continuar enroscado. Permita uma interrupção rápida. A gente tem alguns relatos que dizem que que algumas crianças, além de lembranças, vieram com algumas cicatrizes também em determinadas partes do corpo. E que em pesquisas concluíram que tinha alguma relação com a morte dessas crianças. Isso poderia ser alguma comprovação de que, de fato, houve uma vida anterior em que um evento traumático tenha matado essa criança? Sim. Tanto que, se nós analisarmos só o lado espiritual, todas as lesões que nós temos no físico hoje repercutem no nosso perispírito, que é o nosso modelinho para que nós sejamos como nós somos. Tá? Então, espírito, perispírito e corpo físico. Então, as lesões físicas repercutem no espírito, quando o problema é de fora para dentro. Amputei um braço. Tá? O meu perispírito vai ficar sem braço. Ele perde. Então, num processo reencarnatório, eu vou ter dificuldade ou vou ter algumas anomalias com o braço amputado. Para quê? Para que eu, durante a nova vida, trabalhe esse problema específico, me cure dessa anomalia. Então, os sinais de nascimento, sinais de nascença, algumas vezes, são indícios de quê? De que houve aquele fato em vidas passadas. Márcia. É só você pegar levantamentos feitos em universidades, trabalhos sérios de processos que comprovam, entre parênteses, a teoria da reencarnação. Repetimos, teoria, dogma, porque não existe uma comprovação efetiva da reencarnação. Levanta-se os dados, vem a tendência do indivíduo e, através da sua tendência, você sabe quem você foi. Nem precisa ir fazer terapia de vida passada. Márcia, você está nas considerações finais. Se quiser, tem a oportunidade de fazer uma última questão para o Norberto, que ele vai responder rapidamente. Não quero não. Só queria falar alguns equívocos.
O senhor equivocou-se quando disse que um terapeuta, um psicólogo, daria barbitúrico. O único que pode receitar, Psiquiatra, o único sim, que pode evidente. receitar Márcia, medicamento estamos falando no atacado. É o psiquiatra. É psiquiatra. Sim, isso sabemos. Quando nós dissemos E medicamento, o equivocou-se. psicólogo ou o psicanalista encaminha para um psiquiatra. E o psiquiatra é o único que tem autorização de fazer uma prescrição medicamentosa. E equivocou-se agora novamente também quando diz que sinais de nascença são uma das provas, dos indícios da reencarnação, porque a crença mais popular que quem está em casa e todo mundo que sentiu conhece vontade. isso Saiu com uma manchinha, queria comer amora, sai com uma manchinha. Durante a gravidez, a mãe teve um desejo e marca a pele. Então, isso se chama poder do psiquismo sobre o organismo, que é capaz de atuar plenamente sobre qualquer órgão. Então, no ambiente católico, nós não vamos falar disso agora, tá, Felipe? Mas por influxo do psiquismo, que pode provocar uma úlcera, também pode provocar um estigma. O fenômeno se chama dermografia, que é escrito na pele, não prova nem a reencarnação dentro da doutrina espírita, como também não prova, dentro do ambiente místico católico, que o estigma seja milagre. Não supera as forças, Pronto, supera Norberto. as forças da natureza. Agora é sua vez, seja breve, por favor. Muito breve. Dentro da pergunta que a Márcia fez, a resposta, que ela não perguntou, mas eu vou já responder em cima, é um indivíduo que nasce com uma atrofia cerebral. Mãe perfeita, pai perfeito, avô, bisavô, tataravô, transtaravô, todos íntegros e são. E aquele nascituro com um problema terrível mental. Como que se explica isso, Márcia? Vamos deixar esse questionamento no ar, então? Não percam os próximos programas. E assim a gente encerra mais um Mistérios. Se você tiver algum depoimento, alguma história, de alguma lembrança, seja de vida passada ou não, né, porque essa dúvida está no ar, mande um e-mail para a gente ou deixe o seu recado no nosso vídeo no YouTube. O nosso e-mail é mistérios@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima.